Olá, bom dia para mais um dia de estudos. Enquanto o Instagram vai avisando que nós estamos ao vivo, você que está assistindo aí no gravado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, bom dia. Continuaremos aqui com os nossos estudos sobre a IN 99. Optamos começar pela portaria 990. Hoje vamos falar do capítulo 2 sobre o CNIS. Então a gente vai começar a discorrer ali sobre o CNIS, que eu acho que é super importante. Às vezes parece que a gente vai estar trazendo aqui informações, imagina, isso a gente já sabe. Gente, mas nunca é demais a gente relembrar algumas situações, né? Deixa eu chamar minha querida Eleusa, hoje estará aqui. Eleusa, a Lê não pôde, está aqui com a gente. Eleusa, bom dia, tudo bem? Bom dia. Desculpa o atraso de hoje, gente. Peguei um trânsito um pouquinho maior do que esperava. Tá um pouco chuvoso, tá difícil, né? Tá Pois tudo é, e essa noite que paradinho. choveu pra cá, pelo menos aqui choveu bastante. Sol, Marcos, bom dia. Sidney, vamos chamando os amigos. Divina. Eleusa, deu seu bom dia especial enquanto eu coloco aqui o nosso tema de hoje. Bom dia especial hoje vai para o Sidney, que é um contador, gente. E ele faz várias parcerias aí para cálculo, viu? Então, se alguém tiver embananado nos cálculos, pode procurar o Sidney, que ele desenrola aí para vocês. Isso aí, isso mesmo. Sidney é gente boa mesmo. Bacaninho. Então vamos, né, Eleusa, hoje falar sobre CNIS. Ontem falamos, então a gente continua aqui, ó. Deixa eu só fixar o tema, que eu não esqueci, que eu esqueci de fixar o tema. Ô, Mi, você falou IN 99. Eu falei IN 99, vixe Maria, portaria 990. Nossa, viajei, IN Também 99, é tanta sem... coisa que a gente tá quase pirando, né? Ainda bem que a gente sempre tem alguém do outro lado que corrige a gente. É isso, a parceria é isso. A portaria 990 da IN 128. Retificando, senão eu vou falar, essa professora não sabe nada. E ontem nós falamos, né, começamos, né, a falar sobre inscrição e filiação, discorremos tudinho sobre inscrição e filiação, colocando a questão prática, foi muito bacana. Tivemos um feedback bem bacana também dos nossos queridos seguidores. E hoje vamos começar falando do CNIS, né? A partir do artigo 7º e 8º, a gente começa falando aqui do CNIS, na portaria 990. Elisa, eu estava falando aqui, né? Quando você começa a ler, você fala, mas eu já sei isso, por que elas vão ficar falando, né? Mas tem detalhes, gente, que acontecem no dia a dia e quantas vezes não perguntam para nós. Olha, apareceu o cadastro, eu não consigo cadastrar meu cliente, eu não consigo entrar no meu INSS, CPF irregular. Aqui na portaria ele está falando o que você faz. Então, parece coisa boba, mas não é não, gente. Então, vamos lá, Eleusa. Vamos começar, né? CNIS. O que é o CNIS? Então, gente, o CNIS é o cadastro de informações daquela pessoa, né? Aí, deixa eu sentar, minha cadeira tá rodando aqui, eu tô quase caindo. Cadastro Nacional de Informações Eu vou ler, porque gente, eu tava 3 horas da manhã estudando esse negócio, tá? E aí o CNIS, que é a coisa que eu faço todo dia, agora deu uma fugida aqui pra eu falar pra vocês. Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, esse cadastro de informação social é o documento, né, que a gente reputa mais importante lá dentro do INSS. É aquele documento que deveria ou deve ter todas as minhas informações. Se eu trabalhei, se eu fiquei doente, se eu tive um menino, né, se eu pari na palavra correta, se eu tive uma pensão por morte. Ou o CNIS, ele deveria ter todas essas informações. Mas acontece que a gente vê por aí situações diferentes. Mas o CNIS é exatamente isso. É onde o banco de dados que vai ficar ali todas as informações do segurado. E das empresas Eleusa, a também. Susan falou que tá com saudade de você. Vai lá no Saudade de você, escritório me vamos para o ver. nosso próximo evento. Ó. Eleusa, você que. A Grazi está perguntando: a autodeclaração da IN 128 é outro anexo? Eu Ela não tá. vi isso, não Eu, trabalho, eu gente, com a vi parte ela rural. muito rapidamente, Grazi, no anexo 8. É bem lá no finalzinho. E tem a autodeclaração do pescador artesanal. Eu não olhei ela detalhada ainda, tá? Eu só passei o olho, porque, gente, são acho que umas 2.000 páginas de legislação, né? Então a gente vai.
A gente vai engolindo aos aqui, pouquinhos. digerindo aos poucos, né? Você é igual vaca. Vaca põe a comida na boca e fica ali o dia inteiro enrolando com ela. Nós estamos igual com essas hiene portarias. Meu, e é legal que uma coisa que eu tô percebendo, tá vendo o movimento dos próprios advogados previdenciaristas, professores. Então, cada um vai postando uma coisa que achou interessante, nova, que chama atenção, né? Então, eu acho muito bacana isso. Inclusive, também, uma coisa que chama atenção, e a gente vai chegar lá, mas eu vi que acho que foi o professor Vitor que postou, falando da mensalidade de recuperação, que a mensalidade de recuperação a própria IN previu agora contar como tempo de contribuição. Mas a gente vai chegar lá. Vamos falar do CNIS. Isso vai ser perfeito, né? Ah, sim, com certeza. A Edna está perguntando, professora, tem como a empresa ter acesso ao CNIS de uma ex-empregada? Eu entendo que não, entendeu? Porque o CNIS, você vai ter acesso ao CNIS através da onde? Através do portal do INSS. A pessoa que vai ter que entrar com a senha para ter acesso ao portal. Então, eu entendo que não. Eu realmente acho que não, porque é algo que, tanto que para a gente ter acesso, a gente não tem que pedir autorização para o cliente através do termo de uso da senha do meu INSS para a gente puxar o CNIS dele, né? Então, realmente acredito que não. A empresa vai ser a mesma forma, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, eu acho que isso realmente não. Então, como a Eleusa falou, gente, o CNIS, ele é fundamental. É onde tudo começa. Vamos falar de planejamento previdenciário. Qual o principal documento primeiro que a gente vai pegar do cliente? O CNIS. Porque lá vão constar os dados das empresas que ele trabalhou, as remunerações. Vai constar tudo, a vida do cliente. Tanto que o INSS ele vai conceder todo e qualquer benefício para o seu cliente, ou mesmo negar esse benefício, com base nas informações do CNIS. Por isso que se o CNIS tiver alguma irregularidade, tiver alguma pendência, ou mesmo como eles falam, inconsistência, o benefício não vai ser aceito, o benefício não vai ser concedido, ou ainda uma aposentadoria ser concedida com valor menor. Então, tomar muito cuidado. Inclusive, ontem eu já entrei com uma revisão usando a IN nova, né? Olha, que chique, gente. Já está usando a legislação nova. E Já essa é uma pergunta que pairou nas nossas cabeças, né? Tava eu, Marna, aqui. E aí, como é que é a aplicação dessa IN? Quando eu fui lá nos últimos capítulos, ler aplicação imediata para os processos que já estão em andamento e para os que vão entrar. Não é igual a legislação... Oh, Deus. A material que vai reger ali no tempo, né? Tempo regiado. Não, ela começa a ter aplicabilidade desde a hora que ela... Desde lá de trás, né? Tudo que está sem dar decisão, ela vai ser decidida pela nova IN. Então, a gente tem que estar atento a isso também, quando for fazer nossos pedidos. Eu estou só olhando aqui, se eu achar a autodeclaração para ela, porque... tá bom. Então, enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Então isso é importante, né? Então, parece coisa boba, mas não é, tá? Então, o CNIS é onde tudo começa, onde você tem que pegar e saber ler o CNIS para você fazer um bom planejamento, para você identificar porque aquele benefício do seu cliente não foi concedido, para você verificar se realmente ele não tinha qualidade de segurado que foi negado. Um benefício que foi negado por falta de carência, se de fato não tinha, é ali, gente. É ali que vocês vão identificar o que aconteceu de errado. E aqui na própria portaria, ele fala que existem 3 indicadores do CNIS. Né? E quais são esses indicadores? Eles falam que tem indicador de pendência. Então, lembra que você pegou o CNIS, olhando para o CNIS do lado direito, lá no cantinho tem indicadores. O que significam esses indicadores? Então, há indicadores que significam que tem alguma pendência que precisa ser regularizada. Então, você tem que trazer documentações para regularizar aquela pendência. Um outro indicador que eles indicam aqui, indicador de alerta, que eles até colocam aqui na portaria um exemplo do IEAM. O que está querendo dizer? Opa! Esse é o legal, né? Essa pessoa trabalhou em contato com um agente nocivo. Vamos ficar de olho. Ô, pessoa, traga documentos que comprovem que você trabalhou em contato com agente nocivo. Então, quer dizer, Michele, quando tem esse indicador IAN, já vai me alertar que ele trabalhou em contato com agente nocivo e pode estar aí direito a uma aposentadoria especial ou uma conversão de tempo especial em comum? Pode. É automático? Não, gente, é só um alerta. A própria portaria está falando aqui, indicador de alerta, e ela dá até esse exemplo para a gente chamar a atenção.
e o próximo indicador de acerto. Então, quando você faz a regularização do CNIS, vai aparecer lá que aquele período que você regularizou está ok para o INSS. Salvo engano, é a VRC, alguma coisa assim. Então, que aquele vínculo ou aquela remuneração foi acertado, o INSS já arrumou. Então, esses são 3 tipos de indicadores que vão aparecer lá para você. Então, a própria IN vai trazendo isso para gente. Elias, uma coisa que Ô, me gente, chamou a depois atenção... eu acho para vocês. Eu vi que Isso. estava num anexo aqui, mas o computador tá um pouco fora da minha Não, fica tranquilo. facilidade aqui de ficar teclando. Continuando a leitura do CNIS aqui, Eleusa, mas sabe uma coisa que eu observei? Da CNIS, não, da portaria, né? Ele coloca aqui no artigo 10º que quando há inconsistências ou pendências, antes do sistema do INSS se utilizar essas informações têm que ser tratadas pelo servidor, mediante comprovação dos dados pelo segurado. Gente, sabe o que eu andei percebendo? Isso a gente já vem percebendo há um bom tempo. Que a necessidade do cliente está ficando maior da contratação dos nossos serviços, tá? Primeiro que quando agora começou a se transformar em digital, com essa pandemia toda, então muitos clientes têm a dificuldade do digital. A questão da exigência direto do próprio INSS em relação à documentação. E o ônus que o INSS está trazendo para o segurado em levar a documentação, né? Então, como está sendo comum, mesmo a gente, às vezes, levando toda a documentação para o INSS, eles não analisarem a documentação e conceder o benefício errado. Ou até mesmo em que eles deveriam abrir uma exigência e eles não abrem, né? Então, às vezes, o próprio segurado levou a documentação certinha, às vezes chamou a atenção de alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Um período como pré-facultativo concomitante. Vocês concordam comigo? Se aparece aquele indicador, o servidor ele teria a obrigação de falar assim, opa, por que está aparecendo esse indicador? Tem vínculo em aberto. E aí, se é da carteira, tá lá todos os dados e tem algum vínculo em aberto, o próprio servidor deveria realmente arrumar aquele vínculo, fazer o fechamento e liberar as contribuições do pré-facultativo, né, que eles colocaram como concomitante. Mas eles não estão fazendo isso, gente. Já tive caso no escritório desta forma. Então, cada vez mais, os segurados vão precisar da gente. Então, cada vez mais a gente vai precisar sim estar estudando, tá realmente tomando cuidado. Antigamente, os advogados pegavam um pedido de aposentadoria, já dava entrada para garantir uma DER, e depois iam atrás da documentação. Aí, se de repente não fosse concedido, ia lá no recurso, juntava documento novo, e a DER lá atrás estava continuando a valer. Hoje a gente já não pode mais trabalhar assim. Então, hoje está exigindo tanto da parte do segurado uma procura de um profissional, assim também como a nossa especialização. Então, a gente está aqui estudando diariamente. Você concorda, Eleusa? Concordo plenamente, né, Michele? Foi assim, cada vez mais, até a própria legislação vem jogando sobre as costas do segurado, né, que eu acho que é a parte mais frágil nessa relação, a responsabilidade de buscar, né, de trazer documentos que muitas vezes estão em poder da empresa, muitas vezes, por exemplo, PPP, ficha de registro. Se o INSS, ele simplesmente poderia oficiar essa empresa diretamente, não jogar esse ônus em cima desse segurado, que já está ali tão calejado, ainda tem que ficar atrás de documentos que, para mim, não faz nenhum sentido. Porque se o INSS ele tem essas informações, essa facilidade de informação, o INSS tem facilidade para entrar no banco de dados do SUS, para entrar nos bancos de dados aí governamentais, e isso ele deixa aí, a legislação vem cada vez falando um pouquinho mais disso, né? Olha, você segurado, se deu ruim, se a sua empresa fez coisa errada, você vai ser penalizada, só você vai ser penalizado. E eu acho isso terrível. Um abraço, professor Marcelo. Eleusa, deixa eu te falar. Aí, aqui no artigo 15, ele traz pra gente sobre a inscrição do CPF, quando o CPF da pessoa está inconsistente. E aí, qual que é a solução que ele dá pra gente aqui? Então, gente, quando tem assim, o CPF, ele, aqui nessa portaria, ele trouxe o CPF como um documento assim, muito especial. Ele colocou isso aí, né? Olha, o CPF vai ser o documento número 1
para nós. Se você não sabe o número do seu NIT, se você perdeu NIT, PIS, PASEP, aquele monte de nome lá que vocês sabem que tudo dá na mesma. Se você perdeu esse documento, não se preocupe, é mais ou menos assim. A gente pode puxar tudo isso pelo seu CPF. Só que se o CPF tiver com algum problema, né, cancelado por algum motivo, se está em nome de outra pessoa, porque, gente, pasmem, tem CPF que está em mais de uma pessoa. E ainda outra informação mais maluca, as mulheres tinham o mesmo CPF do marido. A minha tia custou conseguir uma pensão por morte porque ela não tinha CPF próprio. Era o CPF do marido dela e ela não é uma pessoa muito idosa, né? É incrível isso, sim, porque essa autonomia das mulheres, ela vem devagarinho. Então, essa pessoa que está com problema no CPF, ela tem que procurar a Receita, ela tem que procurar a Receita Federal, vem de novo, né? Claro, é um documento dela, pessoal. Busca a Receita Federal, busca descobrir o que é essa pendência para solucionar. Então, se você tem algum problema no CPF, você não vai conseguir entrar ali nos seus dados cadastrais, não vai conseguir ver o seu CNIS. E aí eles ainda colocam uma informação que eu achei muito legal, né? O CPF, ele contém 11 números. Eu achei isso interessante, porque assim, parece tão simples, mas quando você percebe que ele tem 11 números, se alguém chega, né, com um número bagunçado, você já vai, pelo menos isso você já vai perceber, né? Nossa, tem 10 aqui, tá errado. Esse CPF tá errado. Mas o CPF não deixa, né, não exclui a exigência de vir um documento com foto também, viu? Porque o CPF, ele não tem foto, né? É uma loucura isso. É isso mesmo, né? Eles explicou muito bem, gente. Então é fundamental aí. Então acontece muito você tentar entrar lá no CNIS do cliente, no meu INSS do cliente, aparecer que os dados cadastrais não estão competentes, então compatíveis. Então você vai realmente fazer o quê? Já sabe que tem que orientar o cliente a ir na Receita Federal e fazer a regularização. É muito comum também que às vezes a mulher casa, troca de nome e depois tem o divórcio e averba às vezes o nome como solteira e esquece de novo de trocar a documentação e pode dar erro aí também. Então tem que regularizar e a regularização é lá na Receita Federal. Perfeito. O artigo 17, ele vem falar pra gente das inconsistências do número de identificação do trabalhador do NIT. Então o que isso quer dizer pra gente? Que é possível, né? Hoje nem tanto, mas antigamente a pessoa tinha mais de um NIT. Então, o próprio sistema, quando ele faz o comparativo dos dados da pessoa, do nome, e vê que está tudo a mesma coisa, ele vai lá e faz o elo. Então, o próprio sistema hoje está fazendo o elo, a junção dos NITs quando a pessoa tem mais de um NIT, porque a pessoa tem que estar com um NIT só, aí junta todas os vínculos e resolve o problema, tá? Então, às vezes, se você pegar um cliente, uma carteira mais antiga, pegou o CNIS mais recente, e aí viu que aqueles registros daquela carteira antiga não constam no CNIS, chame a sua atenção que talvez o seu cliente tenha outro NIT. Aí se você for lá na parte de dados cadastrais, você vai ver às vezes que tem lá NIT primário e NIT secundário, tá? O próprio INSS automaticamente está fazendo o elo. Caso você perceba isso e o INSS não fez, você tem que levar documentações que provem que aquele outro NIT também é do seu cliente. E aí pedir o elo, a unificação desses dois NITs aí. A Regina está colocando aqui, verdade, a cliente informou as remunerações faltantes no CNIS, no requerimento da aposentadoria e não fizeram. Exatamente, é isso que está acontecendo e acontecendo muito, gente. Então vocês têm que ficar bem atentos. O show, a empresa geralmente não fornece PPP ou quando fornece não há agente nocivo. Essa é uma grande briga mesmo, viu, Show? A gente com os PPPs. Eu também tô aqui com uma briga grande com o hospital. E mandei o que precisa arrumar. Gente, até código de GFIP estava 00, então a legislação fala de 1 a 4, né? Então, mesmo assim, eles não retificaram. Vamos promover ação na esfera trabalhista para retificar. Pessoa com 2 Marcos, pessoa com 2 CPF, kkkk. Pois é. Eu tô com um caso assim, tentando desenrolar na Receita, tá vendo, gente? Olha só, o que nós estamos falando aqui acontece no dia a dia, os nossos colegas estão trazendo, e acontece mesmo. Meu bom dia para todos que vêm entrando. Uma dica, galera, sempre utilize a certidão de CPF emitida pela Receita, evita exigência. Boa! Olha lá, ó, o Marco sempre
muito prestativo, ativo aqui nas nossas lives, trazendo dicas sensacionais. O Marcelo falou que conhece uma pessoa com 3 CPFs, senhor. Eu conheço também, gente. Tem a do marido dela e outro que apareceu do nada. E ela não conseguiu, ela se aposentou por outro regime, mas pelo INSS ela não se aposentou porque não consegue desenrolar. Até agora não deu certo de desenrolar esses 3 CPFs aí. E ela não sabe onde foram as contribuições dela, porque tá tudo bagunçado. A Eliana tá falando, recolheu como individual enquanto trabalha. Ela estava trabalhando e recolheu como individual? Será que Acho que estava de foi, carteira anotada? provavelmente. Ela só É, colocou Eliana. assim, ela colocou lá na caixinha de perguntas. Mas vamos continuar aqui, que tá bem bacana. Depois, logo em seguida, o que, que nós temos aqui, gente? A gente tá falando a formação dos elos, eu já falei. Uma coisa que é muito, muito importante, que a partir do artigo 23 também, gente, que é uma coisa que... Nossa senhora, a Edna conhece alguém com 4 pessoas, uma pessoa que tem 4 CPFs, senhor. Edna, depois você conta o desfecho disso pra nós, viu? Você vem aqui, você não tá convidada, você tá convocada pra vir numa live de quinta contar esse negócio aí pra nós. Como é que você resolveu isso? Porque é um enrosco danado. Não, gente, eu peguei uma pessoa que tinha 10 números de PIS, NIT, PASEP aí. Médico, né? Ah, sim, imagino. Então vamos lá. Então o artigo 23, ele está trazendo para a gente o que que acontece, né? Ele também trouxe bem especificado essa parte da exclusão do vínculo. Então pode acontecer, né, da empresa informar a remuneração, mas no NIT errado. Então você puxou o CNIS do seu cliente e aí na hora que você, principalmente na hora de fazer o planejamento previdenciário, você observou, né, que aquelas contribuições ali não estão na carteira dele, ou foi feita uma contribuição como individual e você foi perguntar para ele, você tem os carnês, você contribuiu durante esse período? E ele vai falar, não fui eu quem fiz. O que que nós temos aí? Nós temos a situação de que foram feitos recolhimentos no NIT errado. Então, você precisa fazer o quê? Solicitar a exclusão. Então, aqui no artigo 23 em diante, ele vai explicar para a gente como que você faz essa exclusão. Elisa, você quer contar aqui um pouquinho para o pessoal? Sim. Então, pessoal, primeira coisa, né? Tem pessoas que a empresa, aqueles órgãos gestores de mão de obra, esse aí mais é o portuário que a gente conhece, né? Faz a contribuição no CPF ou no NIT ou no nome errado. Eu peguei um caso aqui porque o nome da pessoa era igual, os nomes eram iguais. E aí, para vocês, uma curiosidade, né? Para quem está começando direito previdenciário, a primeira informação que eu tive quando eu comecei a fuçar nos escritórios de direito previdenciário, estava começando a faculdade, nem tinha essa aula. O nome da mãe é uma informação fundamental no CNIS. Por quê? Porque eu tenho 3 clientes chamados Maria José da Silva. O que diferencia Maria José da Silva? Que é um nome muito comum. É o nome da mãe, né? Aí, o nome da mãe ele é uma parte muito importante para diferenciar essas pessoas. Tá, peguei um NIT, né? Uma pessoa que fez a contribuição errada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprovar lá, né, dentro do sistema previdenciário, que aquela contribuição é minha. Eu vou ter que levar documentos que comprovam que eu fiz aquela contribuição e não a outra pessoa. E aí, até que a pessoa descobre isso, né? Aqui, num dos casos, a pessoa só descobriu porque foi sacar o PIS, é o PIS mesmo. E ela não conseguia sacar, porque não tinha nada lá no nome dela. E aí foi ver, porque tinha o nome igual, e aí foi as contribuições, o contador, quem fazia a gestão ali da empresa, fez a contribuição para o NIT errado, para a pessoa errada. O Marcos está falando aqui que esse artigo 23 ele é gigante e é difícil entendimento. Marcos, olha o seguinte, o artigo 23, parágrafo 1º e 2º, ele fala bem da empresa que fez o recolhimento, a informação da GFIP no NIT errado. E aí, se o segurado perceber isso, o próprio segurado vai lá e solicita a exclusão, né, desses vínculos através do requerimento de atualização de vínculos e remunerações, através do RAC, que está lá no anexo 1, esse requerimento. Então, basta você preencher e pedir exclusão. No artigo 24, é a mesma situação, mas é quando o próprio contribuinte individual, ele fez o recolhimento errado, ou, quer dizer, ele fez o recolhimento certo, mas no NIT errado. Então, lá no carnezinho, ele escreveu um número errado. E quando isso acontece, o que o contribuinte individual tem que fazer?
ele tem que levar aqueles carnezinhos que ele pagou para comprovar que ele fez o pagamento, que ele que realmente estava lá, só que ele só escreveu errado. Aí o INSS vai fazer a retificação e vai considerar aqueles períodos para ele. Então, o artigo 23 está falando lá da empresa, o artigo 24 já fala do individual, do segurado facultativo, quando faz esses recolhimentos errados e como que ele deve comprovar essa situação, tá? E quando a pessoa física constata que tem lá vínculos que não são dela, é só pedir exclusão. Que bom que eu consegui esclarecer. Kívia, bom dia. Marines, bom Que dó, dia. não vejo nenhum comentário. Mas eu vou te deixando à parte, eu falando tudo aqui, fique tranquila, não se aveste. Então, isso é bem importante, tá, gente? Então, a gente tem que ficar atento a essa questão. Peguei há umas 2 semanas uma cliente com contribuições de individual que não pertence a ela. Então, é só preencher ali o requerimento e pedir a exclusão desses vínculos. Ah, Michele, para que a gente vai pedir a exclusão do... Eu ia falar Vamos lá, isso vamos falar uma coisa que é muito importante? Ai, a Leusa gostou. A Leusa leu meu pensamento. Gente, aqui nada é combinado. A gente vai lembrando das Nada, coisas gente. fora. Ah, então, sabe, ao cliente, você vai chegar para o cliente e vai falar assim, olha, aqui está seu planejamento, esses períodos é seu. Ele vai falar, não, esses períodos não é meu, então a gente tem que pedir exclusão. Ah, não, doutora, não vamos pedir exclusão, não, deixa aí, né? Pelo menos eu tenho mais tempo. E aí vamos imaginar que a pessoa se aposente com aquilo, tá? E depois lá na frente aparece o verdadeiro dono daquelas contribuições. O que vai acontecer? Pente fino. O INSS vai pedir a revisão do benefício e vai cessar o benefício. A gente tem que ter Entendeu? muita consciência, né, Michele? Assim, principalmente a gente, nós profissionais, de orientar o nosso cliente da melhor forma. Porque, gente, fazer fraude no INSS dá cadeia, gente. Dá prisão, é igual pensão alimentícia. Aqui na agência que eu trabalho bastante, saíram bastante pessoas. E tinha gente que nem tinha feito nada de errado, mas entenderam que tinha feito, o negócio já deu ruim. Então, a gente tem que ter muita essa atenção. Se o seu cliente senta com o cliente, né, mesmo que seja no atendimento virtual, é seu. Porque a gente dá uma olhada ali, você já vai reconhecendo, esse aqui está diferente do meu cliente. No caso do meu cliente que sempre trabalhou em serviço de base e está lá um vínculo no final da vida dele bancário. E eu conheci meu cliente que ele não conseguia escrever. Para eu assinar o nome dele, eu escrevi no papel e escrevia letra por letra, ele ia fazendo igual. Copiando ali, olhando a identidade e fazendo. Né? E você tem que também ter esse olhar crítico, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que nós somos contratados, não é só para falar boas notícias. E uma coisa muito importante também, nós advogados. Pessoal, resultado útil do processo não é resultado de ganhar processo, não, viu? O resultado útil do processo é você passar a informação correta e fazer o que é correto. Porque se a gente for pensar isso, nós vamos querer sair correndo aqui e largar tudo. Porque às vezes você faz ali, tem um processo tudo parece que vai dar certo e não dá certo. Então você tem que ter muita responsabilidade com isso e informar para o seu cliente. A condução do processo depende de nós, mas o resultado do processo depende de terceiro. O que depende de terceiro eu não posso garantir. Mesmo que aquilo está assim lindo, eu não dou nenhuma garantia enquanto a carta de concessão não está na mão do meu cliente. Entende? De um assunto vai passando para outro. A Uchoa colocou aqui, quando paga a líquida de 5% por 15 anos antes de 2019, tem direito à aposentadoria por idade e não tem custo de contribuição, correto? Pagou a líquida de 5%, seja como facultativo baixa renda ou como MEI, aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Tá, Uchoa? Só que tem que tomar cuidado, Show, porque a líquida de 5% para o baixa renda, ele tem as características próprias. Se não estiver encaixada ali naquelas características, a pessoa não vai conseguir. Renda familiar que não seja dela. Ela não pode ter renda própria. A renda familiar tem que ser até 2 salários mínimos e tem que estar inscrita no cadastro único. Ah, não, eu contribuí antes de cadastrar no cadastro único. Não vai validar. A gente já pesquisei algumas decisões aqui, a gente até já viu o professor Savares, que é um jurista aí muito bom, né? Maravilhoso, e ele tem assim, esse lado humano também nas decisões, só que ele falou que tiveram vários julgamentos que ele defendeu, olha, foi feita a contribuição. Porém, os colegas falam,
a contribuição foi feita, mas de forma incorreta. Então, se a pessoa quer usar esse período, tem que complementar. Estou falando de baixa renda, tá, gente? Agora o MEI é outra situação. Isso mesmo. Aqui a gente complementa essa pergunta, a gente já entra no assunto. Esse que é muita eficiência. A Angélica falou que está com eu acredito que ela está falando do cliente que tem períodos que não pertencem a ele. A Regina colocou, meu irmão contribuiu como CI no NIT incorreto por 8 anos, apresentou os carnês com a chancela do banco e deu tudo certo. Isso aí. Então Isso vocês mesmo. veem que dá certo. E quando o cliente já tem os requisitos para aposentar e possui os carnês que não estão no CNIS? Marina, é só pedir a inclusão. Apresenta Essa é os carnês. feliz, né? Fica feliz quando você Exatamente. chega ali, ó. Chegar aquela sacolona com aqueles carnezinho laranjado. Nossa, dá uma felicidade, mesmo que não tenha nada. Eu tive pessoas que tinham 15 anos e não tinha nada no CNIS. Tá perfeito, gente. Você vai digitalizar um por um, folha por folha daquele carnezinho, fazer uma mini petição de 1 ou 2 laudas, colocando, olha, não consta no CNIS, pede lá os dados do seu cliente, pede a aposentadoria que você quer, o benefício que você quer e coloca. Não consta no atualizar CNIS, tal, não consta no CNIS. Você coloca de tanto a tanto e mostra e coloca os carnezinhos lá. Vai dar certo. A Marina colocou que NIS pode pedir para incluir o tempo junto com a aposentadoria? Pode. Inclusive, ia falar agora isso. O artigo 25 fala, inclusive, que você pode fazer inclusão, exclusão, ratificação das informações do CNIS a qualquer tempo. Não precisa necessariamente ser no momento da aposentadoria. Porém, se você tem aí, você foi fazer o planejamento para o seu cliente, já sabe que ele tem um tempo para se aposentar e não consta ali algum período, você já faz junto com o pedido da aposentadoria a inclusão, demonstrando que ele já tem, com aquela inclusão daqueles períodos, direito à aposentadoria. Aí você pode fazer tudo junto, não tem problema. Falta um pouquinho de tempo para o cliente se aposentar. Então vamos já regularizar o CNIS dele, porque aqui está falando, artigo 25, pode fazer a qualquer momento. Deixa eu ver se tem mais já é um alguma outro pergunta. serviço na sua prateleira aí, gente. Ó. Fez o planejamento, atualização de CNIS. 2 serviços que você pode cobrar aí separadamente. Ó, o Marcos falou que está sofrendo com esses 5%. A Uxô está perguntando se pode se cadastrar no Cade Único agora. Pode se cadastrar, mas só vai contar a partir do momento que ela cadastrou. O período anterior ela vai ter que complementar. A legislação não fala se pode complementar para 11%. Mas eu estava até num curso com o professor Emerson essa semana e ele falou, eu acho que já teve caso que deu certo, complementando de 5% para 11%. Então, é uma tentativa, né, gente? Se não, tem que complementar para 20%. Pagar aí os 15% que faltou. Você tem que ver se essa pessoa, em algum momento, ela tinha o cadastro único ali, porque você vai ter que dar uma olhada. O que foi validado, o que não foi. Inclusive, né, como a gente está falando disso, o Cade Único, gente, ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Quando já não tem atualização dele a cada 2 anos, Sim. as contribuições, elas também não têm valor, tá? Então, pensem nisso. Tem que estar atualizado. Eu sempre, quando faço benefício assistencial, ontem eu fui entregar uma cartinha de concessão de um benefício assistencial para o marido aposentado com salário mínimo e a esposa não contribuiu muito, então tem o benefício assistencial, acabou de receber. Eu faço um bilhetinho para eles colocando, olha, atualizar o cadastro único de 2 em 2 anos, toma cuidado com isso, com aquilo, e coloco os detalhes no bilhetinho para eles sempre lembrarem dessas informações, porque se não atualizou o cadastro único, seu benefício vai ser suspenso e depois cortado. A Angélica colocou, vou fazer isso, abrir tarefa pelo 135 e anexar os carnês para unificação de NIT. Angélica, você vai ter que abrir, eu acho que eles ainda vão ter que abrir a tarefa. Mas se você já vai fazer aposentadoria, Angélica, eu já faria direto. Ah, mas assim, eu acho que não foi nem a Angélica que perguntou isso, não sei, tá bom, não sei. Porque se for já aposentadoria, gente, se vocês vão pedir atualização de CNIS e depois a aposentadoria, você vai perder tempo, então você já faz tudo. Vai perder a DER, né? Vai perder a DER. Tem tempo que não tá na carteira de trabalho, não tá lá no CNIS. Eu faço tudo e já peço, se meu cliente já implementou os requisitos para algum tipo de benefício. Porque não vale a pena você fazer a primeira atualização para depois entrar, porque você vai perder, filho. E ele vai também. Perder tempo, vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro e o seu cliente também, viu, gente? Porque a gente ganha nos atrasados, não se esqueçam disso. Regina, fica ótima, Michele, deve fazer o acerto antes da aposentadoria. Se já pudesse aposentar, já faz junto com a pedido da aposentadoria. Eu faço junto.
Se vai demorar para se aposentar, faça antes e deixa tudo regularizado. A Rosane, quando não tem carnês, é possível fazer busca de outro NIT pelo CPF? É possível. Agora, eu nunca fiz, mas Ficha é de possível. registro, ficha de registro, microficha. A microficha, ela é de 83 para trás. Eu não sei até se é 70, 60 e pouco, mas pode ser que essa pessoa tenha contribuições na microficha, se a contribuição dela foi bem antiga. Eu já achei de alguns clientes que consegui aposentar em razão de encontrar as contribuições na microficha. Olha, Janilce, o marido pagou a contribuição de MEI para a esposa, desconto em conta corrente. Contudo, depois de 2 anos, ele descobriu que caiu no quinis dele. O que fazer? Ele já era até aposentado. Eu acho que se tiver documentações que provem que o MEI era dela, né? Eu não sei como que você teria que Se ele olhar toda essa tiver documentação. abrido, não sei se falei abrido ou aberto, um MEI no nome dele, não vai dar certo para ela. É muito Tem que estranho, né? ver de Porque que é forma. muito, é muito estranho, porque o MEI, gente, você paga no próprio DAS e tá no nome da pessoa. O Como que MEI é ele muito pagou e caiu no personalíssimo, quinis né, dele? Michele? Lembra a gente até do direito criminal, personalíssimo. Tá muito estranho isso. Não é o do MEI, você não preenche carnezinho, o número do Não, NIT. O MEI já tá vinculado no DARF, ele do já nome sai da direto, pessoa. gente, no sisteminha. Exatamente. Portanto, se os carnês do DARF de MEI estão pagos, Janilce, é só levar lá e mandar incluir no quinis dela. É isso que eu acho que tem que fazer. Mas tem que ter alguma informação dela lá. Confere se o É, MEI realmente está no nome dela ou dele. exatamente. Se Se tiver bobear, no alguém nome tá no nome dele, dele. Já era. O já próprio era. INSS manda completar para 11%. Já tive uma situação dessa. Ah, tá, do Perfeito. 5 para 11. Isso Perfeito, mesmo. gente. Acho que é certo, porque não vai fazer diferença a pessoa pagar 20 ou 11, vai ser um salário mínimo, né? Isso Ah, mesmo. Michelle, eu tava falando aqui, a gente vai falando tanta coisa, né? É rapidinho. Da pessoa de ontem que teve lá no meu escritório para pegar a cartinha. Eu coloquei tudo bonitinho na pastinha e o que que eu perguntei para ele? O que que eu perguntei, não, o que que eu olhei? A esposa tem várias contribuições, tem 6 anos de contribuição lá nos anos 70, antes de casar. Porque vocês sabem muito bem que a mulher, até no meu tempo, mulher tinha algumas escolhas. Eu sempre trabalhei, que meu pai sempre foi um pouquinho à frente do tempo, mas estudar, por exemplo, não condizia com quem casava. No meu tempo, tá, gente? Era muito difícil, você tinha que fazer uma escolha. Ai, meu Deus. E o que aconteceu com essa mulher? Ela parou de trabalhar. Agora ela está recebendo um benefício assistencial. E o que eu orientei, e ele já saiu com as guias lá prontas. Vamos fazer umas guias para ela pagar de X em X tempo facultativo, porque por enquanto pode, a pessoa que recebe BPC pode pagar facultativo. 11%, tá, gente? Não pode ser 5%. Por que não pode ser 5%? Porque essa pessoa ela não pode ter renda. E o BPC é considerado renda. Fiz as guiazinhas para ele, porque caso a esposa faleça, ele vai ter direito à pensão por morte. Né? Se ele falecer, ela pode trocar ali, mas vai ser a mesma coisa, só vai ter a diferença do 13º. Mas se ela vem a óbito, ele vai ficar com a aposentadoria e com a pensão por morte. Então já Sabe o que saiu é dali com isso? as guias. Eu falei com ele, eu sou mensageira malvada, eu tenho que falar pro senhor. Ele começou a rir, assim, não, doutora, eu gosto da senhora que a senhora fala as coisas com a gente. Mas sabe o que é isso, gente? Estratégia, é conhecimento, entendeu? Ela tá salvando um cliente, porque a gente sabe que o BPC não gera pensão por morte, o BPC não gera 13º. Então, o que ela tá fazendo? Ó, vou gerar uma futura pensão por morte para ele, que caso a senhora venha a falecer, ele vai ter 2 benefícios. Isso é conhecimento, é estratégia, né? É pensar fora da caixinha, né? Parabéns, Eleus, é isso mesmo. Eu adoro isso, gente. É sensacional. A Uxô falou, obrigada meninas, a saída para o cliente será BPC, pois ele não tem renda alguma, ao menos tem uma saída. Gratidão por vocês. Eu fiquei sabendo de benefício 5 anos agora, fui cortada. Posso entrar com pedido de aposentadoria? Tenho 48 anos, sou rural. Aqui já deve ser, não é advogado. Eu fiquei Não. recebendo benefícios durante 5 anos e foi cortado. Posso entrar com pedido de aposentadoria? Tenho 48 anos, sou rural. Pelo Como rural, que é o você já nome não da tem idade pessoa? mínima. Tá escrito crochê. Ah, então, crochê, depois você fala seu nome para nós. A pessoa para depende, se você está doente, você pode, independente de idade, se você está no meio rural, comprovando que você é um trabalhador rural, uma trabalhadora rural,
você pode pedir um benefício de doença, incapacidade. Agora, uma aposentadoria do rural pura, ela depende de idade. Se você for mulher, 55 anos. Se você for homem, tem que ter 60 anos. E comprovar 15 anos ali no serviço rural. Esse tempo que você ficou afastada por incapacidade, pode contar. Se essa incapacidade, ela derivou do momento que você estava ali na zona rural. E outra, se você ainda continua incapaz, você pode promover uma ação pedindo restabelecimento desse benefício, tá? Não é porque ele foi cortado que você realmente não tem o que fazer. Então, você pode realmente procurar um profissional habilitado e pedir o restabelecimento desse benefício, desde que você comprove a continuidade aí da sua incapacidade. A Caroline falou, e aqueles que têm anotação do vínculo aberto? Caroline, vínculo em aberto tem que fazer o fechamento desses vínculos, tá? Então, fazer o fechamento dos vínculos com o quê? Com carteira de trabalho, com extrato analítico de fundo de garantia. Lembrando que o extrato analítico de fundo de garantia tem que ter o carimbo da Caixa Econômica. Ô, Michele, você sabe o que é caderneta de matrícula? Eu li esse negócio aqui, eu falei, vou ter que pesquisar, porque deve ser coisa muito antiga. Que fala exatamente desses fechamentos dos vínculos, né? Para a prova do tempo de serviço ou contribuição, além da documentação probatória disposta pela portaria, poderão ser aceitos no que couber os seguintes documentos. A carteira de férias, gente, nunca vi falar nisso. Desculpa, vou estudar e depois eu conto para vocês. A carteira sanitária, também nunca vi. A caderneta de matrícula, caderneta de contribuições dos extintos institutos de aposentadoria e pensão, caderneta de inscrição de pessoa visando pela capitania de esportes. Gente, tem umas coisas aqui muito doidas que falo pra vocês que eu não conheço. Mas, deve ser coisa antiga. Tem um leque grande aí de documentação, né? Então, quer dizer, o que não pode é brincar. Não pode deixar o cliente sem ir atrás do direito dele. A Janilson Michele, você entendeu aqui que quando ele fala aqui que o CNIS, por exemplo, se tem ali a última remuneração, vai poder fechar esse vínculo com essa última remuneração? Na sua leitura? Isso. Porque eles não fazem isso, né? Sem um documento comprobatório. Mas a leitura rasa que eu fiz aqui deu a entender que poderá isso acontecer, né? Mas eles já... Quando a gente faz o fechamento, eles já faziam isso, né? Não, mas quando a gente não junta nenhum documento, eles consideram... Eles consideram a última... Ou a última remuneração. Nos meus, nenhum, assim, só judicial que considerou última remuneração, mas administrativamente, só aquele dia mesmo. Quando já aconteceu isso com o meu cliente, eu coloquei no pedido do requerimento para considerar a última remuneração e foi considerado no ADM. Tá? Então, a pessoa que perguntou pode tentar isso, se não tiver documento nenhum. Exatamente. O Marcos, será que ele contratou ela por meio do MEI que pode ter um funcionário? Pode ser? Pode ser. Olha lá. Aí ela pode tentar isso também, né? Ó, todo mundo gostou do caso da Janilson. Pede os documentos do banco para verificar. A Janilson falou. Marcos, busque a prova da data fim, junte o INSS, fecha o vínculo. Parabéns. Vai responder as perguntas da caixinha agora. Vamos lá. Um abraço para a Jaque, que está conosco todos os dias. Já veio aqui a brilhantar nossas quintas-feiras. Pessoal, estão convidados para vir nas quintas, viu? A gente tem aqui, recebe vocês com todo carinho, traz um caso prático, vamos debater aqui. Ó, a Conceição falou o seguinte: minha mãe recebe BPC Loas, o meu pai faleceu há 10 anos. Na época informaram para ela que se desse entrada na pensão por morte, teria que devolver tudo que recebeu. Isso procede? Meu pai era aposentado com salário mínimo. Minha mãe recebe Loas, meu pai faleceu há 10 anos. Na época informaram para ela se ela desse entrada na pensão por morte. Depende, viu, Conceição? O que acontece? Há casos em que a pessoa faz o pedido de BPC, não fala que é casada, tá? E aí vai lá receber a pensão, ou vai receber o BPC. Aí, quando há o falecimento daquela pessoa, que não foi indicada lá no grupo familiar, quer pedir pensão por morte. Por isso que deram, talvez, essa informação. Porque quando foi solicitado o BPC, não foi informado que aquela pessoa era casada, não entrou a renda familiar dela no caso da BPC. Então, realmente, é possível isso acontecer? Vai ser possível de perder, de fazer pagar, se não houve as informações corretas. Porque a gente tem aí, está diante de uma fraude, tá? Então, tomar muito cuidado. Agora, se ela tiver falado que era casada lá, tem que olhar o processo administrativo dela.
ela vai perder o BPC, porque não cumula, tá? O BPC não cumula com nem outro benefício, nem com Bolsa Família. Bolsa Brasil, agora mudou o nome, né? A Caroline está perguntando aqui, auxílio acidente por auxílio doméstico é possível? É porque o auxílio acidente é acidente de qualquer natureza, tá? Então eu posso ter caído, fraturei a bacia e fiquei com sequela por conta disso. É acidente de qualquer natureza para ter direito ao auxílio acidente. Gente, a gente já está descambando para outros As únicas assuntos. pessoas que não podem ter auxílio acidente, gente, é individual e facultativo. Tem ainda gente que discute. O professor Hélio Gustavo, ele tem uma bela discussão sobre isso. Mas a legislação não resguarda esses dois segurados. Divina, se a pessoa conseguir comprovar que trabalhou como doméstica na fazenda por mais de 15 anos, ela pode se aposentar por idade urbana? Eleusa, é com você. Aí ela vai ter que ter documento de que ela era empregada, vai ter que entrar com, né, ou entrar na trabalhista, fazer prova. Só que, gente, lembrando, trabalhista, se você não tiver prova, início de prova material, não adianta nada você passar por aquele processo de trabalho. Ela pode tentar direto no INSS levando prova do trabalho. Isso ou aí. comprovar que ela era rural, que ela exercia atividade rural. Se ela comprova que ela exercia atividade rural ali, que ela plantava a horta, que ela cozinhava, mas ela cuidava da horta, ela fazia o trabalho rural em si, pode ser individualmente, aí são duas situações complexas aí. Se você vou partir para a situação de comprovar que ela trabalhou mesmo, que ela foi funcionária daquele lugar. É uma coisa, quando ou rural é outra coisa. Então você tem que ver qual vai ser o caminho menos danoso aí para ela, porque eu acho que os dois são bem complexos. Ó, a Karina tá perguntando aqui na caixinha de perguntas. É possível aposentadoria por tempo de contribuição juntando tempo rural com urbano? É sim, é possível. Você contar como tempo de contribuição tempo rural, tá? Não tem problema Mas nenhum. antes de 91, viu, gente? A partir Antes de 91 sem indenização, né? Sim. Após 91 você tem que indenizar. E aí eu vou Mas dar outra dica. Se você precisar de uma CTC e você precisa de tempo de contribuição, de um tempo rural, mesmo que seja antes de 91, você precisa indenizar, tá, gente? A crochê, né? Mas tem que lembrar que tem que ter os 180 meses de carência. Sim, sim. Especialmente aqui no urbano. Exato. Porque o do rural não vai, dificilmente eles conseguem. Eu tô com um pedido desse, eles não colocaram, eles não aceitaram meu pedido. A Crochê está colocando aqui, quanto tempo médio para marcar uma perícia judicial? Depende muito da onde Depende você do lugar tá, que você está. da sua região. Não, a gente não faz ideia. Tem várias, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde nós duas estamos, né, Leusa? Que marca muito rápido. Eu caí em uma que até agora não marcaram a perícia para o meu cliente, ele está desesperado. Ainda por cima com essa confusão toda aí. A Karine, tudo muito esclarecedor, parabéns. Menina, hoje foi mais top. Esquecemos até o horário. Pois é, Marcos. Nem fala. A Regina falou que seria aposentadoria híbrida. Pode ser uma aposentadoria híbrida, Regina? Mas aí não é tempo de contribuição. Daí não vai ser tempo de... Você vai contar os dois tempos. O que deu a entender que ela quer não precisa indenizar. Exatamente. É só somar o tempo. Exatamente. Agora, se você quer contar como tempo de contribuição, você quer aposentar por tempo de contribuição e precisa de um tempinho a mais ali para completar, você traz o tempo rural sem problema nenhum, tá? É isso, gente. Como o Marcos falou, passou muito rápido, foi top mesmo. Amanhã a gente continua falando desse capítulo de CNIS, tem a parte ainda da documentação, quer dizer, é um capítulo extenso, na verdade, né? Mas eu acho que se a gente ficar fazendo dessa forma bacana, dessa forma leve, eu acho que vai ser bem legal. O pessoal foi trazendo outros assuntos dentro da prática do que a gente estava falando aqui. Karina, nessa do tempo de contribuição urbana e rural, precisa ter idade? Ela está falando da híbrida, se precisa ter idade. Não, gente, tem que lembrar uma coisa. A aposentadoria híbrida é a aposentadoria por idade. O que é a aposentadoria por idade híbrida? Ela segue todos os requisitos da aposentadoria urbana. A idade da mulher é urbana, a idade do homem é urbana, e ela precisa ter 15 anos, juntando rural com urbano. Tempo de contribuição, você precisa, se for um homem, 30 anos, se for 35 anos, se for mulher, 30. Só que aí você tem que ver qual das regras de transição essa pessoa vai se encaixar para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, tem que lembrar isso, porque não adianta tentar híbrida juntando tempo rural para fazer, tá certo.
você trazendo um tempo do rural para o urbano. Perfeito, isso aí. Ao show de Galê, que ela tem que ficar aqui, eu também acho. Porque hoje ela precisou, gente, fazer um procedimentozinho aí e ela precisou se ausentar mesmo. Mas amanhã, se Deus quiser, ela tá aqui firme e forte conosco. Tridivas prévia e não dupla. Amei, como sempre, a aula. Ai, que bom. Ficamos muito felizes. Realmente foi muito bom, gente. Essa interação de vocês está sensacional, tá? Meu muito obrigado de coração. Eleusa, dê teu tchau especial, minha querida. Pessoal, um abraço para todos. Estudem. Busquem aí o que vocês querem. As coisas não são fáceis, né? Nós não estamos aqui para falar com vocês, tudo é fácil. Não tem nada fácil, mas também não tem coisas que são impossíveis. A gente tem que buscar o que a gente quer na vida e correr atrás. Se a gente ficar sentado, a vida vai passar e as coisas não vão acontecer do jeito que você espera, né? Então, pelo menos a gente não tem aqui grandes fortunas, né, Michele, para ficar esperando. Vamos trabalhar, que essa é a nossa realidade. Fora que a gente faz um trabalho muito bonito, né, gente? Eu gosto muito do que eu faço pelo que a gente traz para a sociedade, né? Então, qual é a minha importância, qual é a minha missão nessa vida? É isso que eu penso, sabe? Não é só uma questão financeira, não. Eu acho que o financeiro, ele é consequência, tá? Mas eu acho o quanto a gente é importante, qual que foi a minha missão, né? Por que ser advogada e por que ser advogada previdenciarista, né? Levar um bom trabalho, acho que é o melhor de tudo. Mas é isso, Eleusa, meu muito obrigada pela companhia dessa terça de domingo. Vamos ser referência em breve, galera. Com certeza, está crescendo cada vez mais a área previdenciária. Muitos vão achando que vão ficar milionários da noite para o dia, que não tem trabalho, que é fácil. Vocês estão percebendo que não é, mas aqueles que forem fortes vão sobreviver e vão sim ter sucesso, vão sim ser remunerados pelo esforço, pela dedicação, por levar o bem para o cliente. Fazem para os seus clientes e para os nossos alunos. Obrigada. Ai, entendi, mas tudo bem. Hoje não consegui assistir. Tatiana, tá gravado, tá, minha querida? Fica todas as lives gravadas. Lógico que nada melhor que vocês participarem aqui ao vivo com a gente. Vocês perceberam que vocês trazem perguntas, às vezes que não estão tão relacionadas com o tema, e a gente tenta destrinchar, responder de forma sucinta, mas pelo menos para dar um norte aí para vocês em cima do que a gente também conhece, tá? Um beijo, Eleusa, para você, um ótimo dia de trabalho para você, um beijo para todos que ficaram com a gente aqui até agora, e amanhã, 7h20 da manhã, a gente continua discorrendo aí a portaria 990 na parte do Quinis, que ainda tem muita coisa para a gente falar. Um beijo no coração de vocês, até amanhã, Eleusa!